De regresso à Europa 28, junta-se agora a nós o jornalista Luís Reis Pires, que acompanhou em Bruxelas as reuniões da semana passada. Luís, daquilo que pudeste observar em Bruxelas, nas reuniões do Eurogrupo e também na Cimeira, existem discursos diferentes. Há um discurso para a opinião pública que reflete um pouco aquilo que é também a política interna dos Estados-membros e um discurso mais consensual entre os líderes europeus. Tu próprio escreveste que a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, foi para o Eurogrupo numa abordagem mais construtiva. Sim, de facto, há uma vertente aqui muito política. Haveremos de chegar à fase da discussão mais técnica e financeira, com a reestruturação da dívida e o que é que o programa grego, o novo programa grego, poderá ou não ser, mas nós ainda não chegamos a essa fase. Ainda estamos na fase política e neste momento o que se vê, de facto, é um esticar de corda dos dois lados e vai continuar a esticar. Provavelmente não vai partir, mas há uma grande vontade de... Tem-se falado muito dos países do Norte e da Alemanha, mas também, sobretudo, Portugal e Espanha e outros países que têm eleições à porta e não se podem dar a esse luxo. Mas, de facto, a Ministra das Finanças tem sabido resguardar um pouco mais do que o Primeiro-Ministro. Daquilo que temos assistido às suas declarações em Portugal. Há uma tese que diz que o acordo se resumirá a uma questão de semântica. Subscreves essa opinião? Sim, até porque a primeira falhança num acordo, numa declaração conjunta do Eurogrupo, foi uma questão de semântica, foi uma questão da palavra extensão e do facto de alguns países, encabeçados por Berlim, terem rejeitado colocar a palavra emendar o atual programa e terem apenas apostado na parte da extensão. E isso é uma coisa que lá está. Em termos de política interna, o próprio Ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, é mais pragmático e lá dentro pode ter alguma margem de manobra para se ter, mas depois cá fora é de Tsipras que tenta enfrentar o povo grego e é um suicídio falar em se estender só um programa que ele foi eleito dizendo que ia acabar. Marco Capitão Ferreira, o próprio governo grego desvalorizou aquelas que têm sido as declarações oficiais do Primeiro-Ministro e também de Espanha, classificando-as de política interna. Subscreve esta leitura de que há este discurso para a opinião pública muito politizado no facto de Portugal e Espanha terem eleições legislativas este ano? Pois, eu acho que só isso pode explicar porque é que o discurso é este. É porque nem o governo português nem o espanhol estão em condições de dizer aos seus eleitorados, de repente, ainda por cima com eleições muito em cima, nós andámos aqui a dizer que não havia alternativa, andámos a dizer que a austeridade era uma inevitabilidade lógica e afinal não é, e portanto agora aqui para a Grécia vamos fazer um programa diferente e vamos criar condições de crescimento económico e vamos parar de fazer determinado tipo de cortes cheques que já se percebeu que não resultam. Isso é suicidário do ponto de vista eleitoral. Eu acho que neste momento não resta, não estou a dizer que acho que é uma posição confortável, não acho, mas não resta muito mais ao Governo se não ir a eleições dizendo nós prometemos que era assim e assim foi, correu lindamente e agora até estamos a crescer e tudo. Coisa que, aliás, já vamos começando a ouvir e que daqui até às eleições vamos ouvir, imagino eu, muito mais vezes. Portanto, não é só Berlim que tem um problema político em reconhecer que vai ter que mudar um bocadinho a agulha. O governo português tem igual problema, tal como tem o governo espanhol. O italiano, talvez mais alguma flexibilidade. É preciso também, acho eu, compreender isto. França e Itália estão muito pouco falados neste momento. Fala-se de Portugal, porque tem uma posição muito extrema, fala-se da Grécia e fala-se da Alemanha. O bloco francês e italiano tem um peso político, tem um peso na estrutura do BCE, tem um peso nas instituições europeias que não é para ser menosprezado. E, portanto, eu tenho muita curiosidade de saber para que lado é que vão cair estes dois gigantes europeus. Dr. João Cravinho, tem esta questão de haver dois discursos, por assim dizer,
é a substância daquilo que tem sido, ou, na sua opinião, é a substância daquilo que tem sido a posição de Portugal, e pergunto-lhe também como é que ficará a Portugal se conseguir um acordo para a Grécia com algumas vantagens. Como é que Portugal depois conseguirá o Governo lidar com isso e explicar, num ano de eleições, ao eleitorado do PSD que aqui referiu, a que Portugal não pede também esse alívio para o país? Bom, fico muito satisfeito por ver que a Ministra das Finanças não tem sido falcão cega, não é? E que voa, digamos, dentro de certos parâmetros certamente limitados, mas em todo caso voa, não é? E como sabe, nem todas as aves voam, não é? Eu julgo que se de facto houver um acordo, seja lá qual for, é evidente que parte mais substantiva ou menos substantiva, mais visível politicamente ou mais disfarçada, e aqui a visibilidade política é extremamente importante, da Grécia, não é? Virá ao de cima, e portanto a ideia de que a alternativa aparecerá na cena política portuguesa, como na cena política espanhola, como por todo o lado, não é? Portanto, o que o Primeiro-Ministro aposta é na ideia de que não há acordo. E faz, como se costuma dizer no póquer, encavou, não é? Bom, encavou na desgraça, encavou num cenário apocalíptico, entre aspas, não é? Quanto ao futuro do euro, fica numa grande incerteza, e quanto à solidez e à percepção externa que se possa ter sobre o próprio projeto União Europeia. Bom, pôr a sua esperança no Apocalipse Now só em filme, não é? Portanto, até por isso, eu acho que é perigosa a posição de Portugal, não é? Bom, em segundo lugar, repare, eu estou de acordo que de facto é muita política interna, já foi bem explicado o porquê, mas vejamos, em todo caso, há nuances, na minha opinião. Quer dizer, o Rajoy tem o pavor de ver o Podemos emergir como o Syriza da Espanha e chegar ao governo, não é? Bom, a alternativa a isso não é a vitória do PP, que de modo a ter maioria absoluta, por exemplo, que já passou essa fase toda, não é? E, por outro lado, no que diz ao PSOE, o PSOE está em risco de ser um novo PASOK. Numa circunstâncias um pouco diferentes, mas vamos ver fuga de eleitorado. Isto não sei se é assim, porque 7 meses em política pode mudar acontecer. Tudo, não é? A gente não sabe. É como dizia o Macmillan, no que é a política, são os acontecimentos, não é? E a gente não sabe que acontecimentos é que aí vem, não é? Portanto, eu digo isto apenas como uma hipótese de trabalho, de se dar na Espanha uma fuga de eleitorado do PSOE, parte do PSOE, para o Podemos. No caso do Podemos, conseguir chegar à meta ainda com coerência e com o mínimo de coesão, o que não está garantido. Também é preciso dizer. E o que acontecer nos próximos dias, pode-se passar essa situação, a Grécia poderá ter fuga essa mesmo de Espanha, eleitores do PP para o Podemos, não é? De tal maneira que a solução é ou temos um governo liderado pelo Podemos, se os resultados assim o permitirem, ou não temos. Mas se não tivermos, a única viabilidade do governo é um governo inconcebível em Espanha, que é um governo de coligação PP-PSOE. Quando todo o sistema político espanhol e partidário e de funcionamento da máquina político-administrativa assenta na ideia ou é PSOE ou é PP. Junta-se PSOE e PP, com o PSOE mais baixo, porventura, do que o PP, é o abraço do pequeno urso, não é? A um urso que já foi grande e que agora está minguante. É o fim do PSOE. É um PASOK a 8 anos de vista, a 7 anos de vista. Portanto, toda a gente percebe isto em Espanha. Daí o empenhamento extremo do PP em dizer tudo menos que o Podemos possa capitalizar eleitoralmente na ideia de que é viável, seja lá o que for. Bom, no caso português, o caso português é um caso um pouco diferente, não é? É um bocado uma loucura sebastianista, não é? De um ideólogo que não sabe bem que o é, porque não acredito que Passos Coelho perceba bem aquilo de que ele é porta-estandarte. Ele é porta-estandarte de um novo contrato social,
baseado num neoliberalismo extremo. Ele é do Tea Party, ele é um republicano europeu, um republicano dos Estados Unidos, da ala direita dos republicanos, que aterrou aqui e nem sabe sequer de onde vem, não é? Ora bem, eu não creio que o próprio PSD, como partido, seja capaz de dar apoio continuado a uma solução, digamos assim, extrema de liberalismo. Porque isso está contra a sua própria natureza, a sua razão de ser até, do seu eleitorado. Portanto, eu acho que, enquanto percebo o que o Rajoy está a fazer, não é? Julgo que vai perder alguma coisa, bastante mais do que ele julga, porventura. A mesma não estratégia percebo não qual funciona é em sequer Portugal. a motivação de ver a política interna portuguesa debaixo desse ângulo. Desse ângulo. Professor João Ferreira do Amaral, o Primeiro-Ministro justifica-se dizendo que Portugal é um dos países que, em termos relativos, mais tem ajudado a Grécia. Como é que isto é sustentável em termos económicos, esta afirmação? Bom, ajuda no sentido que empresta juros baixos ou até conversão de juros, etc. E nesse aspecto é verdade, mas penso que também não é uma quantia por aí além em termos daquilo que é a nossa dívida pública. 1.100 milhões de euros é muito dinheiro, mas não é muito dinheiro se olharmos em termos da nossa dívida pública total. Agora, eu devo dizer que não dou assim uma importância excessiva às declarações do Primeiro-Ministro neste sentido. Do ponto de vista internacional, não conta, não é? Portugal não remeteu-se a uma posição que não tem grande impacto a nível internacional. Internamente, vai haver eleições daqui a 7 meses e, portanto, ver-se o que é que resulta. Agora, o que mais importante que isso, eu penso que é o posicionamento que Portugal deve ter perante as mudanças que estão a ocorrer na zona euro, que eu acho que são muito profundas. Que não sei, aliás, se não implicarão o acabar da zona euro. Tudo vamos ver. Porque, de facto, o que está neste momento em causa é a perda do liderança por parte da Alemanha. De facto, a zona euro hoje já não é a zona euro que a Alemanha queria. A partir do momento em que o Banco Central Europeu entrou no quantitative easing, do meu ponto de vista bem, houve uma ruptura em relação a tudo aquilo que a Alemanha tentou para que a zona euro fosse de um determinado tipo. Nomeadamente uma zona de uma moeda forte, das mais fortes a nível mundial, moeda de reserva, etc. E, portanto, isso foi posto em causa por esta ação do Banco Central Europeu. Ao mesmo tempo, há a questão da austeridade. E, portanto, o facto, do meu ponto de vista, a Grécia ir ganhar nesse aspecto, porque tem dois bons apoios. Por um lado, tem um argumento muito forte, é que a situação de dificuldade de pagar a dívida grega resulta em grande parte dos próprios programas de austeridade. E isto não é um argumento da Grécia, é um argumento, inclusive, do próprio Fundo Monetário Internacional, que tinha dito que há tempos que os programas foram mal concebidos e foram excessivos. Portanto, isso é um argumento muito forte para a Grécia. Tem um outro apoio político fundamental, que é dos Estados Unidos. Não foi por acaso que o Presidente Obama fez a declaração que fez. E, portanto, penso que no ponto de vista da austeridade, do ponto de vista da dívida é diferente, mas do ponto de vista da austeridade, a Grécia vai ganhar. Vai ter um programa que não vai ser um programa de resgate como eram os programas da Troika. E a partir desse momento é mais uma derrota, no certo sentido, para a Alemanha. A Alemanha fica agarrada a um único, a meu ver, um único instrumento, que é o Tratado Orçamental. Mas isso, inevitavelmente, vai ser posto em causa, porque não é cumprível. E, portanto, eu, aliás, fui muito crítico, e penso que não fui só eu, em relação à atuação do Presidente Hollande no início do seu mandato e no recuo que fez, reconheço que ele agora está a criar uma teia importante, porque deslocou um bocado o eixo da zona euro para França e Itália, que não era assim, e isso foi preparado com algum tempo, não foi uma coisa de um momento para outro. E repare que, inclusivamente, não deixou a senhora Merkel sozinha para negociar a questão da Ucrânia. Ao contrário do que tinha sucedido no início, que a senhora Merkel recebia ucranianos, falava disto e não sei o quê. Portanto, eu penso que esta deslocação de poder vai ser muito interessante de se ver, mas pode significar o fim da zona euro, porque se a Alemanha não estiver bem na zona euro, desinteressará dela. Só uma coisa, em relação ao facto do Fundo Monetário Internacional reconhecer que os programas foram muito mal concebidos em relação à Grécia, uma das suas críticas fundamentais foi o facto de se ter tentado tratar a dívida grega
quer dizer, ela era insustentável de acordo com as análises do Fundo Monetário Internacional e, portanto, devia ser reestruturada logo em 2010. Bom, por razões várias, só veio a ser reestruturada em 2012, o Fundo Monetário cedeu. E, hoje em dia, os cálculos que são feitos é o seguinte: se o mesmo programa que foi aplicado à dívida grega, à reestruturação da dívida grega em 2012, se esse mesmo programa tivesse sido efetuado em 2010, uma das consequências era que o aumento do rácio da dívida em relação ao PIB seria cerca de 30 pontos menor, e criando-se ainda um espaço para que o governo grego pudesse ter uma atitude mais favorável ao aumento da procura interna e à diminuição da austeridade. Hoje sabe-se isso. Quer dizer, as demoras e as irracionalidades e a imposição ideológica sobre a própria realidade têm estes resultados. Eu peço desculpa. Está otimista, tão otimista quanto o professor João Ferreira do Eu Amaral? não sei se eu sou otimista. Estou a dizer que há uma transformação de Não, poder. otimista no sentido de que há realmente, Nunca sabemos o que é que está há. em curso realmente uma mudança no paradigma da zona euro, porque ouvimos falar de semântica, ouvimos falar de política interna, corremos o risco de estar aqui a arranjar um remendo para a Grécia que daqui a uns tempos esteja novamente posto em causa. Bom, a zona euro é um remendo. Do ponto de vista conceptual, toda a gente sabe, desde antes de existir, que a zona euro tinha problemas graves de funcionamento, porque não é uma zona monetária ótima. Toda a gente compreende que isso obrigava a criar uma série de mecanismos do ponto de vista da coordenação económica para termos estabilizadores automáticos a nível da zona que não temos. E, portanto, a zona euro nasce torta, e agora vamos ver se é tarde ou nunca que se endireita. Cada oportunidade, cada remendo que pomos é uma oportunidade perdida para endireitarmos a zona euro. Eu não subscrevo a ideia de uma fatalidade de que o euro tem que acabar. Subscrevo, contudo, com toda a facilidade, a ideia de que o euro, como está, não é minimamente sustentável em termos de daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, não é possível, porque o tipo de mecanismos, ou melhor, a falta de mecanismos de reequilíbrio interno da zona que nos trouxeram até esta situação em que estamos hoje, vão continuar a existir e, portanto, vão-nos trazer no futuro mais situações do género. Ora, nós não podemos ter uma zona monetária que está sistematicamente em crises. Salta de umas para outras. E uma das coisas muito importante, aliás, está num documento distribuído aos ministros das Finanças no Eurogrupo, uma das coisas mais importantes que tem que nos fazer refletir é a diferença de trajetória entre os Estados Unidos e a Europa desde 2008, em que nós vemos que os americanos não inverteram a estratégia ali no final de 2010, ao contrário da Europa, e estão já com o PIB acima do que tinham antes da crise. E estão com o desemprego a cair e estão com uma inflação perfeitamente controlada. Dito de outra maneira, estão exatamente onde a Europa estaria se tivéssemos feito bem as coisas. Ora, se lá foi possível, e atenção que a crise de 2008 nasce lá, não nasce aqui. Portanto, se nos Estados Unidos foi possível, cá também deveria ter sido. Não foi porque a zona euro carece de instrumentos fundamentais que nos Estados Unidos, como é uma federação política, e a Europa não é, esses mecanismos existem. Agora, vamos ver, um dos grandes mecanismos tem a ver com a existência de um subsídio de desemprego comum na Europa. Um dos maiores obstáculos a isso era que a Alemanha não tinha um salário mínimo, não tinha um referencial que pudesse participar numa lógica comum, e agora já tem. Talvez esse seja um passo que podemos ambicionar a médio e longo prazo, e muito mais importante qualquer acordo de curto prazo a que chegamos agora para resolver o incêndio grego. É começarmos a pensar em instrumentos que nos permitam não voltar a estar nesta desagradável situação. Professor João Cravinho, para terminar, estamos mesmo no fim. A Grécia, neste momento, deixou de ser um problema doméstico, passou a ser um problema europeu. Estamos a perder a oportunidade de olhar e tentar arranjar uma solução para o problema das dívidas soberanas dos países do Sul. Eu creio que, há bocado, o João Ferreira do Amaral disse uma coisa. Ele é muito orientado pela ideia de que o euro deve ser abandonado porque é prejudicial. Mas, independentemente disso, foi dizendo uma coisa que é muito verdadeira. A gente fala da dívida pública, mas há o constrangimento externo, não é? O desequilíbrio externo das nossas contas, que é um garrote, porventura, até mais poderoso do que a dívida pública, não é? Bom, e é uma coisa difícil de resolver. Menos que de resolver é difícil sempre. Agora, pode ser atenuado, e a atenuação
passa, por um lado, pelo cumprimento honesto e leal de regras de equilíbrio ao nível de toda a zona. Se há países que estão em déficit, é porque há outros que estão em excedente. E, portanto, se uns têm de corrigir o déficit, os outros têm de corrigir o excedente. E isso joga um bocadinho no sentido de levantar todos os barcos ao mesmo tempo, não é? Mas eu mesmo assim duvido que se isso chegue, porque há outras coisas que são importantes, não é? Por exemplo, nós temos um problema, o tal problema de constrangimento externo, que só se resolve por duas vias, ou entradas maciças de investimento direto estrangeiro, não é? Que países há, no leste da Europa, na Europa Central e do Leste, que resolveram muitíssimo bem todos os seus problemas desse modo, porque isso pagava não só em investimento direto, a entrada de capital, como ainda por cima, esse investimento de capital era fundamentalmente dirigido à integração de produção localizada nesses países em cadeias internacionais. Não é? Portanto, tinha a exportação. Ora, nós temos uma situação muito, muito débil em termos de competitividade externa. Não é? E temos ainda uma coisa mais grave, porque ser débil é uma coisa. Não é? Agora, ir adotar técnicas de curandeiro para tratar doenças muito complicadas, isso então ainda é pior, porque não é com quimbandas, como se diz em Angola, não é com quimbandas a agitar e a fazer danças mais ou menos esotéricas que se vai lá ou a fazer, digamos, récitas de litanias. E há aqui um problema muito grave. Nós, desde quando é que deixámos de crescer? Diz-se 2000, não é? Ou se quiserem, quando entramos no euro. Hipótese, temos mesmo mas terminar. A realidade é esta, nós não temos capacidade organizativa e competitiva empresarial para entrar na concorrência global. E é esse problema que a gente se tem de dirigir de frente e construir uma nova capacidade, o que leva muito tempo. E voltaremos mas certamente a discutir esse problema aqui. Eu agradeço aos quatro. O Europa 28 fica por aqui. Voltamos na próxima semana.